Humberto Eco. O Nome da Rosa 13, de Al-Khwarizmi, traduzidas por Abelardo de Bat. Obra raríssima. Continua. Isa ibn Ali, de Uqlis, Al-Kindi, de Hadis Stelatis. Olha agora sobre a mesa. Abri um grande volume que estava sobre a mesa. De bestes. Calhou-me uma página finamente iluminada, onde estava representado um belíssimo unicórnio. Bela obra, comentou Guilherme, que conseguia ver bem as imagens. E aquilo? Liber monstruorum de diversis generibus. Também este com belas imagens, mas parecem-me mais antigas. Guilherme inclinou o rosto sobre o texto, iluminado por monges irlandeses, há pelo menos 5 séculos. O livro do unicórnio é, pelo contrário, mais recente. Parece-me feito à maneira dos franceses. Mais uma vez admirei a sabedoria do meu mestre. Entramos na sala a seguir e percorremos as 4 salas seguintes, todas com janelas e todas cheias de volumes em línguas desconhecidas e mais alguns textos de ciências ocultas. E chegamos a uma parede que nos obrigou a voltar para trás, porque as últimas 5 salas penetravam umas nas outras sem consentir outras saídas. Pela inclinação das paredes, devemos estar no pentágono de outro torreão, disse Guilherme. Talvez nos enganemos. Mas as janelas, disse. Como podem existir tantas janelas? Impossível que todas as salas deem para o exterior. Número esqueces o poço central. Muitas daquelas que vimos são janelas que dão para o octógono do poço. Se fosse de dia, a diferença da luz dir-nos-ia quais são as janelas exteriores e quais as interiores. E talvez até nos revelasse a posição da sala em relação ao sol. Mas de noite não se percebe nenhuma diferença. Voltemos para trás. Voltamos de novo à sala do espelho e viramos para a terceira porta, pela qual nos parecia que ainda não tínhamos passado. Vimos diante de nós uma fileira de 3 ou 4 salas, e perto da última avistamos um clarão. Está aqui alguém? Exclamei com voz sufocada. Se está, já se apercebeu da nossa candeia, disse Guilherme cobrindo todavia a chama com a mão. Detivemo-nos por 1 ou 2 minutos. O clarão continuava a oscilar levemente, mas sem se tornar mais forte ou mais fraco. Talvez seja apenas uma lâmpada, disse Guilherme, daquelas que se põem para convencer os monges de que a biblioteca é habitada. Mas não há a sala heptagonal central, pelas almas dos defuntos. Mas é preciso saber. Tu fica aqui cobrindo a candeia. Eu vou à frente com cautela. Ainda envergonhado pela triste figura que fizera diante do espelho, quis redimir-me aos olhos de Guilherme. Não vou, eu disse, e vós ficais aqui. Avançarei com cautela. Sou mais pequeno e mais leve. Mal dê conta que não há perigo. Chame-vos, eu disse. Avancei através de 3 salas caminhando rente às paredes ágil como um gato, ou como um noviço que desce à cozinha a roubar queijo na despensa. Empresa em que era perito em Melk. Cheguei à soleira da sala de onde provinha o clarão, bastante fraco, rastejando ao longo da parede atrás da coluna em que servia de pé direito, e espreitei para a sala. Não havia ninguém. Uma espécie de lâmpada estava pousada sobre a mesa acesa, e fumegava quase apagada. Não era uma candeia como a nossa, parecia antes um turíbulo destapado. Não tinha chama, mas uma cinza ligeira ardia queimando alguma coisa. Enchi-me de coragem e entrei. Sobre a mesa ao lado do turíbulo estava aberto um livro de cores vivas. Aproximei-me e distingui sobre a página 4 riscas de diversas cores: amarelo, vermelho, azul turquesa e terra queimada. Apresentava um animal, horrível de ver. Um grande dragão de 10 cabeças que arrastava com a causa as estrelas do céu e as fazia precipitar sobre a terra. E repentinamente vi que o dragão se multiplicava, e as escamas da sua pele se tornavam como uma selva de estilhaços rutilantes que se soltaram da folha e vieram rodopiar à solta da minha cabeça. Inclinei-me para trás e vi o teto da sala que se inclinava e descia sobre mim. Depois ouvi como um sibilo de 1000 serpentes, mas não medonho, quase sedutor. E apareceu uma mulher circundada de luz que aproximou seu rosto do meu, respirando-me para a cara. Afastei-a com as mãos estendidas, e pareceu-me que as minhas mãos tocavam os livros do armário em frente, ou que eles cresciam desmesuradamente. Já não me dava conta do lugar onde estava, e onde estava a terra e onde o céu. Vi no centro da sala Berengário, que me fixava com um sorriso odioso, transpirando luxúria. Cobri o rosto com as mãos, e as minhas mãos pareceram meus membros de um sapo, viscosas e espalmadas. Gritei, creio. Senti um sabor acidulado na boca. Depois afundei-me numa escuridão infinita, que parecia abrir-se cada vez mais debaixo de mim, e não soube mais nada. Acordei após um período que me pareceu de séculos.
sentindo pancadas que me ressoavam na cabeça. Estava estendido no chão, e Guilherme dava-me bofetadas nas faces. Já não estava naquela sala, e os meus olhos distinguiram uma inscrição que dizia: Requiescante a laboribus suis. Vá, Adso, sussurrava-me Guilherme. Não é nada. As coisas, disse ainda delirando. Além, a besta. Não há besta nenhuma. Encontrei-te a delirar aos pés de uma mesa onde se encontrava um belo apocalipse moçárabe, aberto na página da mulher Amictasole que enfrenta o dragão. Mas apercebi-me, pelo cheiro, que tu tinhas respirado alguma coisa de nocivo e tirei-te logo dali. Também a mim me dói a cabeça. Mas o que é que eu vi? Não viste nada. É que, ali, ardiam substâncias capazes de provocar visões. Reconheci o cheiro. É uma coisa dos árabes. Talvez a mesma que o velho da montanha dava a cheirar aos seus assassinos antes de os impelir para as suas empresas. E assim explicamos o mistério das visões. Alguém põe ervas mágicas durante a noite para convencer os visitantes importunos que a biblioteca está protegida por presenças diabólicas. Que sentiste, afinal? Confusamente, por aquilo que recordava, contei-lhe a minha visão e Guilherme riu. Metade era a ampliação daquilo que tinhas distinguido no livro e na outra metade deixavas falar os teus desejos e os teus receios. Esses são os efeitos que ativam tais ervas. Amanhã é preciso falar disso com Severino. Creio que sabe mais do que quer fazer-nos crer. São ervas, apenas ervas, sem necessidade daquelas preparações necromânticas de que nos falava o vidreiro. Ervas, espelhos. Este lugar da sapiência interdita é defendido por muitas e sapientíssimas invenções. A ciência usada para ocultar em vez de iluminar. Não me agrada. Uma mente perversa preside a santa defesa da biblioteca. Mas foi uma noitada pesada. Temos de sair, por agora. Tu estás atordoado e tens necessidade de água e de ar fresco. Inútil tentar abrir estas janelas, demasiado altas e fechadas talvez há dezenas de anos. Como puderam pensar que a Delmo se tenha atirado daqui? Sair, disse Guilherme. Como se fosse fácil. Sabíamos que a biblioteca era acessível de um único torreão, o oriental. Mas onde estávamos naquele momento? Tínhamos perdido, número completamente a orientação. A volta que demos, errando com o temor de nunca mais sairmos daquele lugar. Eu sempre vacilante e acometido por acessos de vômitos. Guilherme bastante preocupado comigo e despeitado com a pequenez da sua ciência, deu-nos, ou melhor, deu-lhe a ele, uma ideia para o dia seguinte. Deveríamos voltar à biblioteca, admitindo que alguma vez dela saíssemos, com tição de madeira queimada, ou outra substância capaz de deixar sinais nas paredes. Para encontrar a saída de um labirinto, recitou de fato Guilherme, não há senão um meio. Ao chegar a cada novo nó, ou seja, nunca visitado antes, o percurso de chegada será distinguido com 3 sinais. Se observar sinais em algum dos caminhos do nó, se ele indicará que o mesmo já foi visitado, e então só marcará um único sinal no percurso de chegada. Se todas as passagens já tiverem sido marcadas, então será preciso refazer o caminho, voltando para trás. Mas, se uma ou duas passagens do nó ainda não tiverem sinais, escolher-se-á uma qualquer, aplicando-lhe 2 sinais. Encaminhando-se por uma passagem que tem um único sinal, aplicar-lhe-emos outros 2, de modo que, agora, aquela passagem tenha 3. Todas as partes do labirinto deveriam ter sido percorridas se, chegando a um nó, nunca se seguir a passagem com 3 sinais, a menos que já nenhuma das outras passagens esteja privada de sinais. Como sabeis, sois perito em labirintos? Não. Recito de um texto antigo que uma vez li. Segundo essa regra, sai-se quase nunca, que eu saiba. Mas tentaremos na mesma. E depois, nos próximos dias, terei lentes e terei tempo para me deter melhor sobre os livros. Pode ser que lá onde o percurso das inscrições nos confunde, o dos livros nos dê uma regra. Tereis as lentes. Como fareis para as encontrar? Eu disse que terei lentes. Farei outras. Creio que o vidreiro não espera senão uma ocasião desse gênero para fazer uma nova experiência. Se tiver os utensílios adequados para lapidar cacos. Quanto aos cacos, naquela oficina há muitos. Enquanto vagueávamos procurando o caminho, de repente, no centro de uma sala, senti acariciar em meu rosto com uma mão invisível, enquanto um gemido, que não era humano nem era animal, ecoava naquele espaço e no seguinte, como se um espectro vagueasse de sala em sala. Devia estar preparado para as surpresas da biblioteca, mas, uma vez mais,
Aterrorizei-me e dei um salto para trás. Também Guilherme devia ter tido uma experiência semelhante à minha, porque tocava a face, levantando a candeia e olhando em seu redor. Ele ergueu uma mão, depois examinou a chama que parecia agora mais viva. Depois, número umedeceu um dedo e manteve o direito diante de si. É claro, disse depois, e mostrou-me 2 pontos, em 2 paredes opostas, à altura de um homem. Abriam-se aí 2 seteiras estreitas. Aproximando delas a mão, podia sentir-se o ar frio que provinha do exterior. Aproximando depois o ouvido sentia-se um zumbido, como se de fora agora soprasse vento. A biblioteca devia ter também um sistema de ventilação, disse Guilherme. De contrário a atmosfera seria irrespirável, especialmente no verão. Além disso, estas seteiras também fornecem uma justa dose de umidade, a fim de que os pergaminhos não se coem. Mas a habilidade dos fundadores não ficou por aqui. Dispondo as seteiras segundo certos ângulos, asseguraram que, nas noites de vento, a aragem que penetra por estas aberturas se cruze com outra aragem e se adense pela fileira das salas, produzindo os sons que ouvimos, os quais, unidos aos espelhos e às ervas, aumentam o temor dos incautos que aqui penetram, como nós sem conhecer bem o lugar. E nós próprios pensamos por um momento que eram fantasmas que respiravam para a cara. Só nos demos conta agora, porque só agora se levantou o vento. E também este mistério está resolvido. Mas com tudo isto não sabemos ainda como sair. Assim falando vagueávamos no vazio, já perdidos, sem o cuidado de ler as inscrições que apareciam todas iguais. Caímos numa nova sala heptagonal, giramos pelas salas vizinhas, não encontramos qualquer saída. Voltamos para trás, caminhamos durante quase 1 hora, renunciando a saber onde estávamos. A certa altura, Guilherme decidiu que estávamos derrotados. Não nos restava senão pôrmos-nos a dormir em alguma sala e esperar que no dia seguinte Malaquias nos encontrasse. Enquanto nos lamentávamos pelo miserável fim da nossa bela empresa, encontramos inopinadamente a sala de onde partia a escada. Agradecemos com fervor ao céu e descemos com grande alegria. Uma vez na cozinha, lançamo-nos para a chaminé, entramos no corredor do sário, e juro que o esgar mortífero daquelas cabeças nuas me pareceu o sorriso de pessoas queridas. Reentramos na igreja e saímos pelo portal setentrional, sentando-nos enfim felizes sobre as lajes de pedra dos túmulos. O ar belíssimo da noite pareceu-me um bálsamo divino. As estrelas brilhavam à nossa volta, e as visões da biblioteca pareceram-me bastante longínquas. Como é belo o mundo e como são feios os labirintos, disse aliviado. Como seria belo o mundo se houvesse uma regra para andar nos labirintos, respondeu meu mestre. Que horas serão? Perguntei. Perdi a noção do tempo. Mas será bom encontrarmos-nos nas nossas celas antes que toquem a matinas. Costeamos o lado esquerdo da igreja, passamos diante do portal, voltei-me para um outro lado para não ver os velhos da Apocalipse, Supertronos Vigintiquator, e atravessamos o claustro, número para chegar ao albergue dos peregrinos. Na soleira da construção estava o abade, que nos olhou com severidade. Procurei-vos toda a noite, disse a Guilherme. Não vos encontrei na cela, não vos encontrei na igreja. Seguíamos uma pista, disse vagamente Guilherme, com visível embaraço. O abade fixou longamente. Depois disse com voz lenta e severa: procurei-vos logo depois de completas. Berengário não estava no coro. Que coisa me estás dizendo? Fez Guilherme com ar hilário. De fato tornava-se-lhe agora claro quem se tinha aninhado no scriptorium. Não estava no coro a completas, repetiu o abade, e não voltou para a sua cela. Vão tocar a matinal, e veremos agora se reaparece. De contrário, temo alguma nova desgraça. A matinal. Berengário não estava. Terceiro dia de laudas a prima onde se encontra um pano sujo de sangue na cela de Berengário, desaparecido, e é tudo. Enquanto escrevo sinto-me cansado, como me sentia naquela noite, ou melhor, naquela manhã. Que dizer? Depois do ofício, o abade incitou a maior parte dos monges, já em alarme, a procurar por toda parte, sem resultado. Quando estavam para chamar as laudas, procurando na cela de Berengário, um monge encontrou debaixo do enxergão um pano branco sujo de sangue. Mostraram-no ao abade, que viu nele tenebrosos auspícios. Estava presente Jorge, que, ao ser informado, disse: sangue, como se a coisa lhe parecesse inverossímil. Disseram-no a Linardo, que abanou a cabeça e disse: não, não, a terceira trombeta a morte vem pela água. Guilherme observou o pano e depois disse:
Agora tudo é claro. Então, onde está Berengário? Perguntaram-lhe. Número não sei, respondeu. Ouviu Aimaru, que elevou os olhos ao céu e sussurrou a Pedro de Santialbano. Os ingleses são assim. Cerca de prima, quando já não havia sol, foram enviados servos a explorar os pés da escarpa, a toda a volta das muralhas. Voltaram à terça, não tendo encontrado nada. Guilherme disse-me que não podíamos ter feito melhor. Era preciso esperar os eventos. E dirigiu-se à forja entretendo-se em cerrada conversa com Nicolau, o mestre vidreiro. Eu sentei-me na igreja, junto ao portal central, enquanto se celebravam as missas. Assim devotamente adormeci, e longo tempo, porque parece que nós, jovens, temos mais necessidade de sono que os velhos, que já dormiram tanto e se preparam para dormir pela eternidade. Terceiro dia terça, onde Adso reflete no Scriptorium sobre a história da sua ordem e sobre o destino dos livros. Saí da igreja menos cansado, mas com a mente confusa, porque o corpo não goza um repouso tranquilo senão nas horas noturnas. Subi ao Scriptorium, pedi licença a Malaquias e comecei a folhear o catálogo. E enquanto lançava olhares distraídos às folhas que me passavam debaixo dos olhos, observava na realidade os monges. Fiquei impressionado com a calma e com a serenidade com que eles estavam absorvidos pelo seu trabalho, como se um seu irmão não fosse afanosamente procurado por todo o recinto e outros dois não tivessem já desaparecido em circunstâncias pavorosas. Aqui se vê, disse para comigo, a grandeza da nossa ordem. Durante séculos e séculos homens como estes viram irromper as turbas dos bárbaros, saquear as suas abadias, precipitar os reinos em vértices de fogo, e todavia continuaram a ler a meia voz palavras que se transmitiam há séculos e que eles transmitiam aos séculos vindouros. Continuaram a ler e a copiar quando se aproximava um milênio, porque não haviam de continuar a fazê-lo agora. No dia anterior, Benço tinha dito que estaria disposto a cometer um pecado para ter um livro raro. Não mentia nem gracejava. Um monge deveria de certo amar os seus livros com humildade, querendo o seu bem e não a glória da sua própria curiosidade. Mas aquilo que é para os leigos a tentação do adultério e para os eclesiásticos seculares a ambição de riquezas é, para os monges, a sedução do conhecimento. Folheei o catálogo e dançou diante dos meus olhos uma festa de títulos misteriosos. Quinti, número sereni de medicamentis, paenomena, libera exopii de natura animalium, libera et ciperonimi de cosmographia, libri tres cos arcopus episcopus ad nano excipiente de luas sanctis ultramarines designavit conscribendos, libellus que, loli hilariunis de origine mundi, solinipolis georgici turbiis terrarum et mirabilibus, ao majestus. Não me espantava que o mistério dos delitos girasse à volta da biblioteca. Para estes homens voltados à escrita, a biblioteca era ao mesmo tempo a Jerusalém celeste e um mundo subterrâneo nos confins entre a terra incógnita e os infernos. Eles eram dominados pela biblioteca, pelas suas promessas e pelos seus interditos. Viviam com ela, por ela e talvez contra ela, na esperança culpável de violar um dia todos os seus segredos. Porque não haviam de se arriscar a morrer para satisfazer uma curiosidade da sua mente, ou matar para impedir que alguém se apropriasse de um seu segredo ciosamente guardado. Tentações, de certo, soberbadamente. Bem diverso era um monge escrivão imaginado pelo nosso santo fundador, capaz de copiar sem compreender, abandonado à vontade de Deus. Escrevente porque orante e orante enquanto escrevente. Porque já não era assim. Não eram de certo apenas aquelas as degenerescências da nossa ordem. Tinha se tornado demasiado poderosa. Os seus abades rivalizavam com os reis. Não tinha caso em Abone o exemplo de um monarca que com a de monarca procurava resolver controvérsias entre monarcas. O próprio saber que as abadias tinham acumulado era agora usado como moeda de troca, razão de soberba, motivo de ostentação e prestígio. Tal como os cavaleiros ostentavam armaduras e estandartes, os nossos abades ostentavam códices iluminados. E tanto mais, loucura. Quanto agora os nossos mosteiros tinham perdido até a palma da sabedoria. Agora as escolas catedrais, as corporações urbanas, as universidades copiavam livros, talvez mais e melhor do que nós, e produziam-nos novos. E talvez fosse esta a causa de tantas desventuras. A abadia em que me encontrava talvez fosse ainda a última a ostentar uma certa excelência na produção e reprodução da sabedoria. Mas, talvez precisamente por isso, os seus monges já não se satisfaziam com a obra santa da cópia. Queriam também eles produzir novos complementos da natureza,
impelidos pela cobiça de coisas novas. E não se apercebiam, intuí confusamente naquele momento, e sei bem hoje, já encanecido pelos anos e pela experiência, que, assim fazendo, eles sancionavam a ruína da sua excelência. Porque, se aquele novo saber que eles queriam produzir refluísse livremente para fora daquelas muralhas, nada mais distinguiria aquele sagrado lugar de uma escola catedral ou de uma universidade citadina. Permanecendo oculto, pelo contrário, mantinha intactos o seu prestígio e a sua força. Não era corrompido pela disputa, pela arrogância contra o libertal que quer submeter ao exame do Siketinon todo o mistério e toda a grandeza. Eis, disse para comigo, as razões do silêncio e da obscuridade que circundam a biblioteca. Ela é reserva de saber, mas só pode manter esse saber intacto sem impedir que chegue a qualquer um, até os próprios monges. O saber não é como a moeda, que permanece fisicamente íntegra mesmo através das trocas mais infames. Ele é antes, como um fato belíssimo, que se consome através do uso e da ostentação. Não é assim de fato o próprio livro, cujas páginas se esfarelam, cujas tintas e ouros se tornam opacos se demasiadas mãos lhe tocam. Aí está, vi a pouca distância de mim Pacífico de Tivoli, que folheava um volume antigo cujas folhas se tinham como que colado mas as outras devido à umidade. Molhava o indicador e o polegar com número a língua para folhear o seu livro, e a cada toque da sua saliva aquelas páginas perdiam vigor. Abri-las queria dizer dobrá-las, oferecê-las à severa ação do ar e do pó, que roeriam as finas veias em que o pergaminho se encrespava no esforço e produziria novos mofos lá onde a saliva tinha amolecido mas enfraquecido o canto da folha. Como um excesso de doçura torna mole e inábil o guerreiro, este excesso de amor possessivo e curioso predisporia o livro à doença destinada a matá-lo. Que se deveria fazer? Cessar de ler. Somente conservar. Eram justos os meus temores. Que diria o meu mestre? Vi, não muito longe, um rubricador, Magnus de Iona, que tinha acabado de esfregar o seu velo com a pedra pomes e o amolecia com o gesso, para depois lhe alisar a superfície com a plaina. Um outro a seu lado, Rabano de Toledo, tinha fixado o pergaminho à mesa, marcando-lhe as margens com pequenos furos laterais de ambos os lados, entre os quais agora riscava com um estilete metálico linhas horizontais finíssimas. Dentro em pouco as duas folhas encher-se-iam de cores e de formas, a página tornar-se-ia como um relicário, fugida de gemas encastoadas naquele que seria depois o tecido devoto da escritura. Aqueles dois irmãos, disse para comigo, estão vivendo as suas horas de paraíso na terra. Estavam produzindo novos livros, iguais àqueles que o tempo havia depois de destruir inexoravelmente. Portanto, a biblioteca não podia ser ameaçada por nenhuma força terrena. Era portanto uma coisa viva. Mas, se era viva, por que não devia abrir-se ao risco do conhecimento? Era isto o que queria Bensué. Provavelmente, o que tinha querido Venâncio. Senti-me confuso e temeroso com os meus pensamentos. Talvez eles não conviessem a um noviço que devia apenas seguir com escrúpulo e humildade a regra durante os anos futuros. O que depois fiz, sem me pôr outras perguntas, enquanto à minha volta o mundo se afundava numa tempestade de sangue e de loucura. Era a hora da refeição matinal, e dirigi-me à cozinha, onde já me tinha tornado amigo dos cozinheiros, que me deram alguns dos melhores bocados. Terceiro dia sexta, onde Adso recebe as confidências de Salvador, que não se podem resumir em poucas palavras, mas que lhe inspiram muitas e preocupantes meditações. Enquanto comia vi, evidentemente reconciliado com o cozinheiro, Salvador, que em um canto devorava com satisfação um pastel de carne de ovelha. Comia como se nunca tivesse comido na sua vida, sem deixar cair sequer uma migalha, e parecia dar graças a Deus por aquele fato extraordinário. Piscou meu olho e disse-me, na sua linguagem bizarra, que comia por todos aqueles anos em número que tinha jejuado. Interroguei-o. Contou-me a sua infância penosa numa aldeia em que os ares eram maus, as chuvas muito frequentes e os campos apodreciam enquanto tudo era viciado por mortíferos miasmas. Houve, assim o entendi, aluviões durante estações e estações, a ponto de os campos já não terem regos e com um molho de semente se fazer um cesteiro, e depois o cesteiro ainda se reduzia a quase nada. Até os senhores tinham rostos brancos como os pobres, embora, observou Salvador, os pobres morressem mais do que os senhores. Talvez, observou com um sorriso, porque eram em maior número. Um cesteiro custava 15 soldos, um molho 60 soldos. Os pregadores anunciavam o fim dos tempos.
Mas os pais e os avós de Salvador recordavam-se que também tinha sido assim de outras vezes, de modo que daí tinham tirado a conclusão que os tempos estavam sempre para acabar. E assim, quando haviam comido todas as carcaças das aves e todos os animais imundos que se podiam encontrar, correu voz que alguém na aldeia começava a desenterrar os mortos. Salvador explicava com muita habilidade, como se fosse um histrião, como costumavam fazer aqueles homini malissimi, que escavavam com os dedos debaixo da terra, nos cemitérios, no dia seguinte às exéquias de alguém. Guinão, dizia, e cravava os dentes no seu pastel de ovelha, mas eu via no seu rosto um trejeito do desesperado que comia o cadáver. E depois, não contentes com escavar em terra consagrada, uns piores do que os outros, como ladrões de estrada, agachavam-se na floresta e surpreendiam os viandantes. Zás, dizia Salvador, a faca na garganta, Ignão. E os piores de todos atraiam as crianças com um ovo ou uma maçã e davam cabo delas. Mas, como Salvador me precisou com muita seriedade, cozendo-as primeiro. Contou o caso de um homem que foi à aldeia vender carne cozida por pouco dinheiro, e ninguém conseguia capacitar-se de tamanha sorte. Depois o padre disse que se tratava de carne humana, e o homem foi desfeito em pedaços pela multidão enfurecida. Mas, nessa mesma noite, um qualquer da aldeia foi escavar a fossa do morto e comeu das carnes do canibal, de modo que, quando foi descoberto, a aldeia condenou também à morte. Mas Salvador não me contou só esta história. Com palavras truncadas, empenhando-me em recordar o pouco que sabia de provençal e de dialetos italianos, contou-me a história da sua fuga da aldeia natal e o seu vagabundear pelo mundo. E no seu relato reconheci muitos que já tinha conhecido ou encontrado ao longo do caminho, e muitos outros que conheci depois reconheço-os agora, de modo que não tenho a certeza de não lhes atribuir, à distância no tempo, aventuras e delitos que foram de outros, antes dele e depois dele, e que, agora, na minha mente cansada, se aplanam para desenhar uma única imagem precisamente pela força da imaginação que, unindo a recordação do ouro a do monte, sabe compor ideia de uma montanha de ouro. Frequentemente durante a viagem tinha ouvido Guilherme nomear o simples, termo com que alguns dos seus irmãos designavam não só o povo mas ao mesmo tempo os iletrados. Expressão que me pareceu sempre genérica, porque nas cidades italianas tinha encontrado homens de comércio e artesãos que não eram clérigos mas que não eram iletrados, embora os seus conhecimentos se manifestassem através do uso da língua vulgar. Devo dizer, alguns dos tiranos que governavam naquele tempo a península eram ignorantes em ciência teológica, e médica, e lógica, e em latim, mas não eram de certo simples ou ingênuos. Por isso, creio que também o meu mestre, quando falava do simples, usava um conceito bastante simples. Mas, indubitavelmente, Salvador era um simples, vinha de uma terra castigada, durante séculos, pela penúria e pelas prepotências dos senhores feudais. Era um simples mas não era um tolo. Aspirava a um mundo diverso, que, no tempo em que fugiam de casa dos seus, pelo que me disse, assumia o aspecto do país de cocanha, onde, das árvores que transpiram mel, crescem formas de queijo e salpicões perfumados. Impelido por essa esperança, como se recusasse a reconhecer este mundo como um vale de lágrimas, em que, como me ensinaram, até a injustiça foi predisposta pela providência para manter o equilíbrio das coisas, cujos desígnios frequentemente nos escapam, Salvador viajou por várias terras, do seu Monferrate natal até a Ligúria, e subindo depois da Provença as terras do rei de França. Salvador vagueou pelo mundo, mendigando, roubando aqui e ali, fingindo-se doente, pondo-se ao serviço transitório de algum senhor, seguindo de novo a via da floresta, da estrada principal. Pelo relato que me fez, viu associado àqueles bandos de vadios que depois, nos anos que se seguiram, vi cada vez mais vaguear pela Europa, falsos monges, charlatões, embusteiros, corcundas, pedintes e maltrapilhos, leprosos e estropiados, andarilhos, vagabundos, cantores ambulantes, clérigos sem pátria, estudantes itinerantes, batoteiros, malabaristas, mercenários inválidos, judeus errantes, escapados aos infiéis com o espírito incapacitado, loucos, fugitivos do degredo, malfeitores de orelhas cortadas, sodomitas, e entre eles artesãos ambulantes, tecelões, caldeireiros, cadeireiros, amoladores,
empalhadores, pedreiros, e ainda canalhas de toda a espécie, batoteiros, malandros, malandrões, patifes, velhacos, guiões, burlões, zés ninguém, pedintes, e canônicos e padres simomacos, e aldrabões e gente que então vivia à custa da credulidade alheia, falsários de bulas e selos papais, vendedores de indulgências, falsos paralíticos que se deitavam à porta das igrejas, vádios em fuga dos conventos, vendedores de relíquias, perdoadores, adivinhos e quiromantes, necromantes, curandeiros, falsos mendigos, e fornicadores de toda a espécie, corruptores de monjas e de raparigas com enganos e violências, simuladores de hidropisia, epilepsia, hemorroidas, gota e chagas, e até de loucura melancólica. Havia os que aplicavam emplastros pelo corpo para fingirem ou ser as incuráveis, outros que enchiam a boca com uma substância cor de sangue para simularem escarros de tísica, patifes que fingiam ser débeis de um dos membros, usando bengalas sem necessidade e imitando a epilepsia, sarnas, bubões, inchaços, aplicando vendas, tinturas de açafrão, usando ferros nas mãos, faixas na cabeça, enfiando-se fedorentos nas igrejas e deixando-se cair de repente nas praças, cuspindo baba e revirando os olhos, deitando pelas narinas sangue feito de sumo de amoras e vermelhão, para arrancar comida ou dinheiro às gentes atemorizadas que recordavam os convícios dos santos padres à esmola. Divide com esfomeado o teu pão, leva para casa quem não tem teto. Visitemos Cristo, acolhamos Cristo, vistamos Cristo, porque como a água purga o fogo, assim a esmola purga os nossos pecados. Mesmo depois dos fatos que narro, ao longo do curso do Danúbio, vi e ainda vejo muitos destes charlatões, que tinham os seus nomes e as suas subdivisões e legiões, como os demônios, capões, lotori, protomédicos, pauperes verecundi, cangalheiros, esfomeados, cruzeiros, chagados, relicários, enfatinhados, apalpadores, inquixis pequeni, coxini, esfarrapados e atarantados, aconi e admiracti, muruadores, tremelicantes, vira-latas, falsos bordões, número desdentados, lacrimejantes e farsantes. Era como um lodo que escorria pelas veredas do nosso mundo, e entre eles insinuavam-se pregadores de boa fé, hereges à procura. Final da parte 13.